demais réus ainda, nesse momento, investigados, ou melhor, denunciados, a prática de 5 delitos. Dentre eles, o artigo 1º, inciso 1º do Decreto-Lei 201/67, chamado peculato à administração, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais e organização criminosa. Em que pese já ter conhecimento do posicionamento desta egrégia corte, tá? No que tange à figura da inépcia da peça acusatória, ainda assim, por excesso de cautela, repriso todos os argumentos já exauridos na exordial e vou partir, Excelência, de uma situação um pouco diferente do que costumo fazer. Eu vou partir do ID 119.21.751. O que é que consta nesse ID? Um julgamento do Tribunal de Contas do Estado do Piauí que, ao tempo do início do processo licitatório, recebe uma denúncia, analisa o procedimento e julga totalmente improcedente a denúncia, informando, inclusive, que o edital não tem nenhuma cláusula que gere caráter restritivo de competitividade ou faça alusão a qualquer espécie de direcionamento no certame. E por que eu trago esta decisão, desembargador Ivan, sabendo que há uma interdependência de julgamentos, até mesmo que daí estamos falando em controle, em órgão de controle prévio, mas é porque o órgão ministerial ele trabalha sobre um ajuste, um suposto ajuste entre os denunciados para se chegar à conclusão de que esses denunciados supostamente praticaram esses vários ilícitos penais. Se o próprio órgão de controle deste Estado entende que o procedimento é irregular e o Ministério Público não traz nenhuma informação nova, não traz nada aos autos que demonstre a existência desse ajuste, eu me sinto muito à vontade de persistir na tese da inépcia da peça acusatória. Exatamente porque o Ministério Público ele faz referência aos tipos penais de forma genérica. Ele não se preocupa, com toda a venha, com todo o respeito, em descrever os elementos constitutivos do tipo, em informar a hora, a forma, como agiram, qual a participação de cada acusado, tá? o que, enfim, todos aqueles requisitos que Espíndola Fernandes já traz na sua obra, não foram observados, dificultando por demais a defesa. A gente teve que fazer um esforço para defender essas imputações, principalmente pela ausência do ajuste. E isso fica muito mais evidente, Excelências, quando a gente, além de constatar essas informações absolutamente genéricas, sem trazer nenhuma alusão a dados ou informações essenciais para a configuração de quaisquer dos tipos penais, principalmente da fraude à licitação, onde supostamente nasceria toda essa engenharia criminosa, também não se consegue encontrar dentro da investigação criminal, que teve busca e apreensão, que teve quebra de sigilo telefônico, salvo engano, um ajuste prévio. Porque se faz menção que a empresa já trabalhava no município em tempos remotos. É verdade, mas não se faz menção, desembargador Joaquim, que essa empresa ela fazia o serviço de limpeza pública do município para gestão de oposição. Dr. Wagner assume o município de Uruçuí como candidato de oposição, combatendo a gestão antecedente, entendendo que a gestão antecedente não faria uma boa gestão e que ele teria como trazer uma realidade
administrativa muito mais eficaz, mais eficiente, para que os munícipes de Uruçuí tivessem uma melhor qualidade de vida. E lá se depara com o contrato de limpeza pública vigente. Todos nós sabemos, né, que em tempos remotos se rescindia todos os contratos, se fazia um decreto de emergência e se fazia as contratações emergenciais por 90 dias, prorrogava por igual período. Já há algum tempo, o Tribunal de Contas sabidamente tem entendido que isso não é razoável, porque a administração ela é única, tá? E entendeu que esses decretos seriam um ilícito administrativo. E o gestor, observando esses preceitos dos órgãos de controle, essas determinações dos órgãos de controle, o que faz? Ele mantém o contrato e, posteriormente, faz uma licitação. Então, como é que é um ajuste entre o gestor, uma empresa que vem de uma administração antecedente e, o mais importante, ela é a única empresa a participar de uma licitação que foi feita por meio eletrônico, com ampla publicação em todos os órgãos, em jornais de grande circulação, no site do tribunal, no site do Tribunal de Contas, no site da Prefeitura. E o Ministério Público não aponta sequer quais são as normas ou as cláusulas do edital que geraram caráter restritivo de competição ou qualquer benefício. Não faz menção a ajuste prévio, quiçá, desembargador Dioclésio, a desvio, a apropriação, a ajuste, enfim, não se consegue encontrar elementos mínimos para que essa denúncia possa ser recebida. É importante ainda ressaltar, excelências, que a denúncia traz algumas movimentações financeiras envolvendo aí a empresa e algumas pessoas do município. Todos nós conhecemos a realidade dos nossos munícipes. Todos nós sabemos que é de praxe que, às vezes, você viaja e alguém pede um favor, você faz uma compra, tá? Alguém lhe pede algum valor emprestado, você empresta, a pessoa lhe paga. É óbvio que isso gera uma certa imoralidade quando estamos falando de servidores públicos ou gestores públicos, isso é fato. Mas daí transformar isso num ilícito ou num elemento probatório que não tem nenhuma justificativa prévia para entender que nós estamos diante de uma suposta organização criminosa e que estaria ali para desviar recursos públicos, é, a meu sentir, tá? Esticar bastante a corda. Até mesmo porque, trazendo aqui um pouco da questão fático-jurídica, a administração do atual prefeito Wagner Coelho é tida como uma administração de excelência, com aprovação elevadíssima, que beira os 90% de gestão. E quem conheceu e conhece o Uruçuí sabe a transformação que aquele município teve durante esses 7 anos e 4 meses da atual gestão. Doutor Alexandre, o seu tempo esgotou. Sabina, os colegas podem me fornecer 2 minutos só para me concluir? Sem problema, doutor. Já concluindo, e agradeço aos colegas, e obrigado, Anissa, pela gentileza de me informar. Por fim, tá? O Decreto-Lei 201 traz a obrigatoriedade da manifestação do eminente relator sobre a decretação de procedimentos cautelares, afastamento de cargo, prisão preventiva, etc. Todavia, nós tivemos a vigência do decreto do pacote anticrimes, que não recepciona o artigo 2º, inciso 2º do Decreto-Lei 201. Portanto, desembargador Erivano, se partirmos de uma interpretação sistemática e uma interpretação progressiva com a aplicação do sistema acusatório pleno no atual conjuntura processual penal,
Entendo, tá, que esse procedimento não foi recepcionado pelo pacote anticrimes, não havendo necessidade de Vossa Excelência se manifestar sobre essas cautelares, ou, caso assim não entenda, que se manifeste pela não aplicação dessas cautelares, tendo em vista que não estará mais presente requisitos como a contemporaneidade da medida, uma vez que essas empresas elas não têm mais nenhum tipo de contrato com o município e não existe mais nenhuma possibilidade de uma reiteração delituosa. Diante do exposto, requeremos a rejeição da denúncia e, caso esta Câmara assim proceda, que receba sem a aplicação de qualquer cautelar ao denunciado Wagner Coelho. É o que tinha a requerer. Desde meus agradecimentos a todos e principalmente aos colegas que me cederam em parte do tempo dos mesmos. Obrigado. Advogado, seguinte, né? Se os colegas me permitem, eu posso fazer minha exposição, que será bem breve. Excelentíssimo senhor desembargador Joaquim Santana, presidente desta Câmara, excelentíssimo desembargador Ivan Lopes, relator do feito, excelentíssimo senhor desembargador Dioclésio Souza, quem saúdo e transmito minhas sinceras felicitações pela ascensão ao cargo de desembargador desse egrégio tribunal, excelentíssimo senhor procurador Antônio de Moura, representante do Ministério Público, e demais colegas presentes. Minha explanação será bem breve. Eu represento aqui o núcleo empresarial dos denunciados, aqueles ligados à empresa Ambientar, pessoas que trabalharam junto àquela empresa. E eu vou dividir minha breve exposição em dois momentos. Rapidamente eu falarei um pouco sobre a ausência dos requisitos para instauração de ação penal, especificamente a ausência de justa causa, relativamente a cada um dos três tipos penais imputados, e depois eu vou fazer uma explanação bem breve sobre o funcionamento dessa empresa Ambientar à época em que os fatos ocorreram. Foram imputados 3 delitos na denúncia aos denunciados. O delito de frustração ao caráter competitivo de licitação, o delito de o crime de responsabilidade da lei de crime de responsabilidade de prefeitos, de se apropriar de rendas públicas ou desviá-las, né? E o delito de lavagem de dinheiro. Quanto ao delito de frustração ao caráter competitivo da licitação, o tipo penal diz o seguinte: frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do pregão, o caráter competitivo da licitação, com o intuito de obter para si ou para outro em vantagem. Dessa descrição do tipo penal, nós extraímos que há 2 requisitos para que esse delito exista, né? O primeiro é que aconteça a frustração ou fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório. E o segundo é que essa frustração se dê mediante ajuste ou combinação entre os agentes, né? E me parece que a gente não tem aqui prova de materialidade de nenhuma dessas questões. Pelo contrário, com relação à frustração do caráter competitivo da licitação, a gente está até diante de crime impossível, né? Porque, como já bem disse o doutor Alexandre, a gente está falando de um pregão que foi devidamente publicizado e ao qual só compareceu a empresa Ambientar. Não haviam outros concorrentes, embora o pregão presencial 14 de 2017 tenha sido amplamente publicizado. O que significa dizer que era impossível frustrar o caráter competitivo desse procedimento se não havia uma competição. Havia uma única empresa habilitada para esse procedimento. O que a denúncia menciona como fundamento para essa acusação é o fato de que a empresa Ambientar não teria apresentado declaração comprobatória de capacidade técnica e teria apresentado uma declaração de posse de 5 veículos, mas apenas 3 deles se encontravam em nome da empresa. Isso, Excelência, se trata de mera irregularidade, né? Irregularidade, se realmente se comprovasse, mera irregularidade que não caracteriza um ilícito penal e não merece apreciação na esfera criminal. Além do mais, não há nos autos qualquer prova ou indício que aponte no sentido da existência de acordo, colaboração, de ajuste, combinação ou qualquer outro expediente entre a administração pública municipal e as pessoas dessa empresa que pudesse caracterizar a existência desse delito, motivo pelo qual me parece que não há tipicidade
os fatos narrados na denúncia não se amoldam, em absoluto, aos elementos descritivos desse tipo penal. Além do mais, o procedimento licitatório, o doutor Alexandre também já frisou isso, esse procedimento foi até objeto de uma denúncia junto ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas julgou improcedente essa denúncia por unanimidade, né? Em sessão realizada no dia 30 de 5 de 2017. Né? Então, o próprio órgão de controle já declarou a regularidade do procedimento licitatório. Então, se sequer um ilícito administrativo existe, que dirá um ilícito penal. Quanto ao delito de apropriar-se de rendas públicas ou desviá-las em proveito próprio ou alheio, me parece que não há como se imputar essa acusação a qualquer um dos 3 denunciados ligados ao núcleo empresarial da empresa ambiental, porque nenhum deles era a pessoa com domínio e com poder de decisão junto a essa empresa à época dos fatos. Isso porque isso ficou demonstrado pelo largo acervo probatório levantado, todos os depoimentos e provas colhidas. A empresa teria sido fundada no ano de 2010 pelo senhor Francisco Pereira da Silva, que não colocou essa empresa inicialmente em seu nome, porque possuía dívidas trabalhistas referentes a uma outra empresa que ele possuía no passado, chamada Rana Construções. Então, as pessoas dos denunciados não tinham, à época dos fatos, qualquer poder de ingerência. O senhor Demerval Pereira, a quem, inclusive, se atribui o poder decisório da empresa, era apenas irmão do senhor Francisco Pereira da Silva, prestava serviços à empresa ambiental na qualidade de profissional que trabalhava na área de consultoria técnica ambiental, porque tem formação nessa área. De fato, ele trabalhava na empresa, mas como um mero funcionário, não com poder de decisão. O senhor Demerval Pereira da Silva assumiu a titularidade desta empresa somente no ano de 2023. Né? O verdadeiro titular, que era o senhor Francisco Pereira, faleceu. Depois que ele faleceu, assumiu a empresa a sua esposa, que permaneceu na titularidade da empresa até o ano de 2021, e só em 2023 assumiu sua titularidade o senhor Demerval Pereira da Silva. Portanto, ele não guardava qualquer ingerência ou poder de gestão sobre os fatos praticados e não pode, eventualmente, ainda que fosse verdadeira a acusação, que nós não acreditamos que seja, não poderia ser responsabilizado por fato de terceiros. Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, me parece ainda menos possível o recebimento da denúncia em relação a esse delito. Isso porque a acusação de lavagem de dinheiro se fundamenta meramente em transferências bancárias, meras transferências bancárias realizadas pela empresa. E a mera transferência bancária não é suficiente para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro. Infelizmente, nós vemos uma certa banalização das acusações pelo crime de lavagem de dinheiro no Brasil, em que todos os crimes que envolvem eventual proveito econômico estão sendo associados necessariamente nas denúncias ao crime de lavagem de dinheiro, como se fosse uma venda casada, né? O sujeito obteve um proveito econômico com uma prática criminosa e qualquer coisa que ele faça com esse proveito econômico caracterizará uma lavagem. Recebeu dinheiro de empreitada criminosa e depositou na conta, lavou dinheiro. Pegou esse dinheiro e transferiu, lavou dinheiro. Pegou esse dinheiro e comprou um imóvel, lavou dinheiro. Quando a gente sabe que não é isso. O crime de lavagem de dinheiro é você dissimular ou ocultar a origem ilícita dos valores. Não é você utilizar os valores de proveito de crime. Isso é uma triste confusão que se vem fazendo no Brasil entre o exaurimento do crime antecedente e o delito de lavagem de dinheiro. A utilização dos valores obtidos por prática de crime para qualquer fim é o mero exaurimento do delito antecedente. A lavagem de dinheiro requer necessariamente um dolo de ocultar ou dissimular essa origem que foi ilícita. E a simples transferência bancária não é suficiente. Doutor Lucas, falta um minuto para encerrar. Maravilha, já estou concluindo. Por esses motivos, excelências, não parece haver prova de materialidade ou indício de autoria suficiente, bem como tipicidade das condutas, que justifique a instauração da ação penal. Por esse motivo, a defesa requer
a rejeição da denúncia em face dos acusados Demerval Pereira, Rafael Silva e Catilene de Souza. Muito obrigado, senhores. Concluída, doutor Ivan, agora. Falta um advogado. Temos o doutor Hélio Olha, falta. para sustentar. Doutor Hélio Vaz. Perfeitamente. Podemos começar? Ok. Pode começar. Eminentes desembargadores, boa tarde a todos. Aproveito a oportunidade para parabenizar o desembargador Dioclésio pela sua atual nomeação. É uma honra tê-lo aqui compondo essa Câmara como desembargador de fato e de direito. Prometo ser o mais lacônico possível em relação à nossa defesa, ser o mais breve possível, até porque nosso tempo já está perto de esgotar. E, de início, vale a gente fazer uma pequena recapitulação fática em relação ao objeto processual. O cerne do processo, o centro do processo, é tão somente o contrato advindo do pregão presencial número 14 do ano de 2017, realizado entre a empresa Ambientar e o município de Uruçuí, à época dos fatos, sob a tutela do prefeito Dr. Francisco Wagner. Não cabe, excelências, maiores explanações em relação à situação fática central do processo, porque em relação a essa defesa, em relação ao réu Pedro Moreira Rodrigues, ele sequer se conecta com os fatos em si. Veja bem, ele não tinha nenhum tipo de ingerência, tampouco sobre a empresa, tampouco também sobre o certame licitatório que originou o contrato. Por essa razão, já de início a gente percebe que tê-lo no polo passivo da ação é indevido. Mesmo assim, ele foi denunciado pelos crimes contidos no Decreto-Lei 201, de fraude ou frustração do caráter competitivo de licitação, e também pelo crime de lavagem de dinheiro. Ocorre, excelências, que, em termos práticos, o que se tem contra o réu, o senhor Pedro Moreira Rodrigues, réu não, denunciado, apesar das vastas extrações bancárias, telefônicas e do conteúdo probatório rolado nos autos, o que se tem contra ele, de fato, são somente 4 transferências bancárias. 2 recebidas e 2 enviadas. As recebidas, uma seria da empresa Ambientar, no valor de R$19 mil, salvo engano, e a outra teria sido recebida por um terceiro totalmente alheio ao processo, chamado Luiz Carlos da Silva Santos. O valor seria de R$30 mil. E como saídos da conta bancária do senhor Pedro, nós temos o valor total de R$72 mil. Desses R$72 mil, R$60 mil teriam sido transferidos para a conta do então prefeito, Dr. Wagner, e R$12 mil teria sido transferido para a conta bancária da Clínica Independência, também propriedade do Dr. Wagner. Pois bem, isso é tudo que se tem contra o senhor Pedro Rodrigues nos autos. E para fomentar essa denúncia, para colocá-lo no polo passivo da ação, o Ministério Público tenta forçadamente dizer que esse dinheiro é proveniente de ilícito penal e o dinheiro pago pelo senhor Pedro Rodrigues, também já citado aqui pela nossa defesa, teria sido repassado ao prefeito a título de propina, a título de desvio de verbas, o que não se sustenta por via alguma. Mesmo porque a própria empresa Ambientar, representada pelo seu Demerval, no momento da defesa, protocolou um documento que é um contrato de locação de uma pá, na verdade é um trator modelo Komatsu, que foi alugado do senhor Pedro por valor calculado em horas trabalhadas e assim foi pago pela empresa Ambientar em obediência a esse contrato. Portanto, esse valor recebido pela empresa Ambientar por parte do senhor Pedro Moreira Rodrigues já se encontra devidamente esclarecido. Não provém de nenhum ilícito, não configura tampouco lavagem de dinheiro. Já os valores negociados em termos de R$30 mil recebidos do senhor Luiz Carlos da Silva Santos, compensa a gente esclarecer aqui que o senhor Luiz Carlos é totalmente alheio aos autos. Não existe nenhuma ligação, nenhuma citação do senhor Luiz Carlos nos autos. Portanto, não há razões que sustentem o entendimento de que esse dinheiro foi recebido a título de propina ou desvio de verbas. Ponto. Não há como misturar os dois fatos. E é importante a gente esclarecer que o senhor Pedro, ele desenvolve também atividade de agropecuarista na região. Ele é dono de uma fazenda chamada Lameiro Grande. Ela fica na região de Riachão, Maranhão, muito próximo do município de Uruçuí, e lá ele conduz essa atividade de bovinocultura. Essa atividade de bovinocultura, inclusive, é a razão dele ter recebido R$30 mil desse terceiro
alheio ao processo, e também a razão dele ter pago os 72 mil ao senhor Wagner. Ambos são agropecuaristas também, e ambos negociaram garrotes na quantidade, inclusive devidamente esclarecida pelo senhor Pedro, que foram 36 garrotes bovinos, ao preço unitário de de R$2.000 cada um deles. Esse é o dinheiro que justifica, esse é o dinheiro que está nos autos e está devidamente justificado pelas atividades exercidas pelo senhor Pedro, fora do escopo municipal. Fora isso, ele não tem ingerência nenhuma sobre a situação fática que conduz ao processo que o Ministério Público tenta alavancar aqui diante de Vossas Excelências. Não existe nenhuma fundamentação para mantê-lo no polo passivo da ação. Ele não participa dos certames licitatórios, tampouco não poderia fraudá-los. Ele não faz parte da ingerência nem municipal e nem da empresa, portanto, não teria como desviar as verbas. Como bem explicado pelo Dr. Lucas, a gente não visualiza aqui nos autos, em relação a nenhum dos réus, material suficiente para ensejar uma condenação ou sequer uma ação penal em relação ao crime de lavagem de dinheiro. Porque a utilização desse dinheiro, de fato, não conduz ao entendimento de que é lavagem. A lavagem tem a ver com dissimular ou maquiar a sua origem ilícita. E não é o que a gente tem nos autos, de forma alguma. O dinheiro é lícito, o dinheiro está justificadamente explicado nos autos, e nós entendemos que não existe material, de forma alguma, para uma condenação em relação ao senhor Pedro. Não bastasse a falta de materialidade, o que a gente tem em relação, pelo menos ao senhor Pedro, é uma inépcia da inicial. Apesar de muito extensa, repito aqui, é bastante extensa, tanto o conteúdo arrecadado na investigação como a denúncia. Apesar do seu tamanho, sobre o senhor Pedro, não existe nada. O trecho que fala sobre o senhor Pedro, abre aspas, fala basicamente que ele recebeu propina pelas suas participações na Orcrim e atuou como intermediário nas operações de desvio de recursos públicos, o que não se sustenta por via alguma. Não existe uma constatação disso em relação a movimentações bancárias, tampouco existe também registro de conversa sua com essa temática, seja com qualquer pessoa que funcionasse como intermediador de um suposto esquema, seja com qualquer pessoa da empresa ou qualquer pessoa do núcleo da municipalidade. Tendo em vista que não existe materialidade de delito por parte do senhor Pedro Rodrigues, e tendo em vista também que, em relação a este denunciado, a denúncia é totalmente inepta, o que a defesa vem requerer perante Vossas Excelências é tão somente a rejeição da denúncia em relação a esse denunciado. São os termos da defesa, Excelências. Obrigado pela oportunidade. Agora o relator. Na denúncia, fato 1. O procedimento do pregão presencial 014-2017 do município de Uruçu, Piauí, redundou na contratação da empresa Ambientar Construções e Serviços de Obras Eireli para a prestação de serviços de limpeza pública, quais sejam coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbanos e serviços de capina, roço, varrição, podagem de árvores, desobstrução de sarjeta, galerias, boca de lobo, bem como a caiação do meio-fio e guias do perímetro urbano de Uruçu, Piauí, no valor de R$ 2.914.428,96. A referida empresa foi a única a participar do certame, que foi homologado em 21 de março de 2017, sendo o respectivo contrato, o número 164/2017, assinado em 30 de março daquele ano, o qual teve 4 aditivos e vigorou até 29 de março de 2022. A empresa Ambientar Construções e Serviços de Obras Eireli deveria ter sido desclassificada do certame, pois não apresentou declaração comprobatória de sua capacidade técnica, contrariando assim a norma expressa na Lei de Licitações, artigo 27, inciso 2, que exige dos interessados a documentação relativa à qualificação técnica. Junto aos procedimentos licitatórios de declaração de posse de 5 veículos, caminhões e equipamentos necessários à execução do serviço do contrato e os CRV dos respectivos bens. Contudo, apenas 3 deles se encontram registrados no nome daquela empresa, sendo 2 outros pertencentes a terceiros, o que constitui fraude ou pelo menos ofensa ao regramento previsto no artigo 7.3.4 do citado edital. Para atender aos interesses do esquema de desvio de recursos, o pregoeiro Jackson Macedo Rocha, em clara omissão dolosa, diz o Ministério Público, não respeitou as regras do edital do certame e acabou habilitando a empresa Ambientar, a qual, por ter sido a única participante, foi declarada vencedora. E para garantir o resultado fraudulento do certame,
o denunciado Francisco Wagner Pires Coelho homologou o certame público viciado e firmou o contrato com a empresa Ambientar, com a finalidade de viabilizar a obtenção de vantagem financeira por parte dos integrantes da organização criminosa a partir dos futuros pagamentos com verba pública. Por essas razões, conclui o órgão ministerial que Francisco Wagner Pires Coelho, Jackson Macedo Rocha, José Ribamar Mateus Ferreira Oliveira e Demerval Pereira da Silva, pela prática do crime tipificado no artigo 90 da Lei de Licitações, fraudar o caráter competitivo do Pregão Eletrônico 14/2017. Fato 2. Em suposta contraprestação ao serviço de limpeza urbana, em 3 de maio de 2017, uma quarta-feira, o município de Urucuí utilizou recursos públicos para efetuar o pagamento no valor de R$ 242.869,10 em favor da empresa Ambientar, que à época tinha como sócia as denunciadas Rana Carolina Caldas Pereira da Silva e Lana Carolina Caldas Pereira da Silva. 2 dias depois, isto é, em 15 de maio de 2017, na sexta-feira, a denunciada Catilene de Souza Rodrigues, cumprindo ordem de Merval Pereira da Silva, acessou a conta bancária da empresa Ambientar e transferiu R$ 10.000 para a conta bancária da Clínica Independência Limitada, sem qualquer motivo aparente. A empresa Clínica Independência é a única empresa de propriedade de Francisco Wagner Pires Coelho e de sua filha Viviane Martins. A forma como esses recursos públicos foram repassados, transferência bancária para a pessoa jurídica intermediária, é característica de uma das técnicas utilizadas para ocultar e dissimular a origem de dinheiro dos recursos, vez que tanto Demerval Pereira quanto Catilene tinham ciência de que, embora os recursos financeiros tivessem sido transferidos para a Clínica Independência, o dinheiro era endereçado ao prefeito Francisco Wagner, dissimulando e ocultando o real proprietário do dinheiro. Por essas condutas, o órgão ministerial denunciou Francisco Wagner, Demerval Catilene, pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 201/67 e artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 9.613/98. Fato 3. No dia 21 de fevereiro de 2019, a empresa Ambientar recebeu o pagamento do município de Uruçuí no valor de R$ 287.502,60. E prorrogou o seu prazo por mais 12 meses. Aliás, desculpe, em decorrência de um termo aditivo ao contrato 164/2017, que alterou o valor do contrato, a readequação do equilíbrio financeiro e prorrogou o seu prazo por mais 12 meses. Demerval, sem apresentar documento comprobatório algum da ocorrência dos fatos, formulou requerimentos solicitando um incremento de itens, coleta e transporte de resíduos domiciliares e varrição manual de ruas, sob a alegação de concorrência do desequilíbrio econômico e financeiro do contrato. O secretário municipal de infraestrutura, José Ribamar Mateus Ferreira dos Santos, fechando os olhos, segundo o Ministério Público, dolosamente, por ausência de documentos comprobatório e o arrepio do preconizado no 57.2 da Lei de Licitação, e ao arrepio também do item 5.4.1 do Contrato Administrativo 164/2017. Deferiu 14, no dia 14, e o prefeito Francisco Wagner Pires Coelho formalizou o pleito prorrogando o prazo e incrementando o valor total do contrato administrativo, dando origem ao aditivo 01, o qual, A, estendeu a vigência do contrato 164/2017 por mais 12 meses, isto é, até 30 de março de 2019, B, alterou o valor original de R$ 2.428,96 para R$ 3.631.684. C, fixou o mesmo valor, R$ 3.631.684, para os próximos 12 meses, de 1º de abril de 2018 a 30 de março de 2019 do contrato. No dia 25 de fevereiro de 2019, uma segunda-feira, ou seja, 4 dias depois do pagamento, o denunciado Francisco Wagner recebeu recurso da citada empresa através de um depósito online efetuado por Rafael da Silva Frota. Na oportunidade, o denunciado Rafael da Silva Frota, cumprindo ordem do denunciado Demerval, realizou um saque na boca do caixa, no valor de R$ 70.000, da conta bancária da empresa Ambientar, procedendo de imediato o depósito online de R$ 35.000 na conta do
bancária do pessoal do denunciado Francisco Wagner. Os dados bancários revelam que, a partir da conta bancária da empresa Ambientar, o dinheiro foi retirado do radar do sistema bancário SAC e depois foi reintroduzido no sistema bancário o depósito pelo denunciado Rafael da Silva Frota, desta vez diretamente na conta bancária do prefeito Francisco Wagner, criando assim a falsa aparência de que a origem do dinheiro que ingressou na conta bancária de Francisco Wagner seria proveniente de Rafael, quando, na verdade, é proveniente da empresa Ambientar. Pela prática dessas condutas, o órgão ministerial denunciou Francisco Wagner, Demerval, Catilene, pela prática dos crimes tipificados no artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 201/67, e no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 9.603/98. Por essas condutas, o Ministério Público denunciou Francisco Wagner, Demerval e Rafael, pela prática dos crimes tipificados no artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 201/67, artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 9.603/98, bem como denunciou José Ribamar Mateus Ferreira dos Santos, pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 201/67. Fato número 4. Pedro Moreira Rodrigues, na qualidade de homem de confiança de Francisco Wagner, recebeu valores da empresa Ambientar e os repassou ao seu destinatário final, isto é, ao denunciado Francisco Wagner, atuando como verdadeiro operador financeiro da organização criminosa, a fim de que fossem desviadas verbas públicas do município de Uruçuí. No dia 21 de fevereiro de 2019, o referido município realizou o pagamento da empresa Ambientar no importe de R$ 287.502,62, decorrente da obrigação contratual firmada no Pacto 164/2017 e seu aditivo 01. Naquela ocasião, 21 de fevereiro de 2019, o denunciado Pedro Moreira Rodrigues obteve um crédito em sua conta bancária no valor de R$20 mil, através de um TED realizado por sua esposa, Dalcira Maria Medeiros Rodrigues. No dia seguinte, 22, o denunciado Rafael, procurador da empresa Ambientar, de posse do cheque 820520 da referida empresa, recebeu o pagamento do cheque em espécie, no valor de R$20 mil, tendo a mesma oportunidade de realizar o depósito de R$19.700 na conta bancária do agente público Pedro Moreira Rodrigues. Ainda no dia 22 de fevereiro de 2019, o denunciado Pedro Moreira Rodrigues recebeu a título de crédito a quantia de R$30 mil por um TED realizado por Luiz Carlos da Silva Santos, empresário titular da Radar Veículos, empresa situada em Araguaína, no Tocantins. Nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2019, o denunciado Pedro Moreira Rodrigues recebeu em crédito na sua conta bancária de R$ 69.700. Após o recebimento desses créditos, o denunciado Pedro Moreira, ainda no dia 20 de fevereiro de 2019, cumprindo a sua função de operador intermediário, concluiu o desvio dos recursos públicos ao transferir a quantia de R$ 72 mil, ao enviar a quantia de R$ 72 mil ao Francisco Wagner Coelho Pires, prefeito de Uruçuí, através de duas transferências bancárias, sendo uma realizada diretamente na conta bancária do prefeito e outra realizada na conta bancária da Clínica Independência. A forma procedida para que esses recursos públicos chegassem ao destinatário final, a triangulação entre contas bancárias, é característica de uma das técnicas utilizadas para ocultar e dissimular a origem destinatária final dos recursos públicos, uma vez que o procurador, o operador financeiro da empresa Ambientar Concessões de Serviço Limitada, valeu-se de um terceiro, controlador geral do município, para alcançar o verdadeiro destinatário dos recursos públicos desviados, ou seja, o prefeito Francisco Wagner. Assim, incidiram Demerval, Rafael, Pedro, Francisco Wagner na prática de crime de lavagem de dinheiro. Por essas condutas, o Ministério Público denunciou Francisco Wagner, Demerval Pereira, Rafael da Silva, José Ribamar Mateus Ferreira, pela prática do crime do artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 201/67, e Pedro Moreira Rodrigues, pela prática do crime do artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 9.613/98. Pois bem, vamos às teses defensivas. Francisco Wagner, Pedro Moreira, Jackson Macedo, José Ribamar, Demerval, Rafael e Catilene aduzem em preliminar a inépcia da denúncia,
ante a existência de falhas na descrição dos delitos. Digo eu que o Código de Processo Penal, em consonância com as garantias fundamentais do contraditório da ampla defesa, exige que a denúncia aponte fato criminoso, delimitando todos os elementos indispensáveis à sua perfeita individualização, ou seja, a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. A jurisprudência indica que possui aptidão a denúncia que contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, nos termos do 41 do CPP, trazendo os elementos de convicção acerca da materialidade de indício de autoria do delito, a denominada justa causa. No caso em apreço, o denunciante apresenta fatos reputados como delituosos, delimitando os elementos indispensáveis à individualização das condutas, como se vê no fato, no tópico que acabei de ler, os fatos denunciados. Assim, a peça inaugural contém exposição satisfatória dos fatos delituosos, a qualificação dos acusados, bem como a classificação dos crimes, com uma respectiva individualização das condutas, permitindo assim aos denunciados o mais amplo exercício da defesa, razão pela qual deve ser afastada a alegação de inépcia da denúncia. As defesas de Francisco Wagner, Pedro Moreira, Jackson Macedo, José Ribamar, Demerval Pereira, Rafael da Silva e Catilene dos Souza apontam ainda a ausência de justa causa para a ação penal, alegando, para tanto, a ausência de suporte indiciário mínimo. Digo eu que constitui-se justa causa no laço probatório mínimo de autoria e materialidade correlacionada às infrações penais denunciadas, apta a justificar a ação penal. No caso concreto, a inicial faz referência a um extenso rol de documentos nos quais ampara a pretensão acusatória, onde se infere a existência de elementos suficientes à caracterização da justa causa. Esses documentos se encontram carregados nos autos do procedimento de investigação criminal para a investigação dos fatos denunciados, que é o PIC 14/2020, onde se extraem elementos bastante indicativos da autoria e da materialidade delitiva. Apenas a título ilustrativo, destaque-se os extratos bancários, que demonstram movimentações bancárias entre os investigados, e o relatório externo de informação elaborado pelo TCE, que aponta, abro aspas, fortes indícios de graves irregularidades em contratações celebradas pelo município de Uruçuí com a empresa ambiental Construções e Serviços de Obras Limitadas, ocasionando considerável sobrepreço e superfaturamento ao longo do tempo e a utilização de sócio como pessoas interpostas, fecho aspas. Demais, digo eu, já decidiu a sexta turma do STJ que a justa causa apta a impor o trancamento da ação penal aliás, a falta de justa causa apta a impor o trancamento da ação penal é aquela perceptível ICLOC, onde a ilegalidade é patente, evidenciada pela simples enunciação dos fatos a demonstrar a agência de justa causa ou de qualquer elemento indiciário que dê base à acusação. Assim, em havendo elementos suficientes à caracterização da justa causa, estou rejeitando também esta tese. A tipicidade da conduta. Pedro Moreira, Jackson, Zé Ribamar, Demerval, Rafael e Catilene alegam ainda a tipicidade da conduta, sob o fundamento de que os fatos noticiados pelo Ministério Público não constituiriam ilícitos penais, bem como não se encontraria caracterizado o elemento subjetivo dos tipos penais imputados ao denunciado. Neste momento inicial, a verificação da tipicidade das condutas dá-se-á com base no relato descrito na denúncia, cujo recebimento é orientado pela aplicação do princípio do indúbio pró-sociedade. No caso dos autos, verifica-se que as condutas narradas da denúncia são formalmente típicas, haja visto que se almodam, em tese, aos preceitos primários descritos nas respectivas normas penais combinadas, pelo que é de se rejeitar essa tese de atipicidade. Discriminante putativo, erro de proibição inevitável. José Ribamar Matheus Ferreira dos Santos e Catilene de Souza Rodrigues sustentam a caracterização da discriminante putativa do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Ao seu lugar, a defesa de Rafael da Silva Frota aduz a configuração da discriminante putativa do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal e a excludente de culpabilidade prevista no artigo 21. Digo eu que o artigo 415, 4 do Código de Processo Penal admite a absolvição sumária do acusado em função de causa de isenção de pena ou excludente de crime, apenas se ela estiver peremptoriamente comprovada nos autos, de maneira que não reste qualquer dúvida acerca de sua incidência, o que não ocorreu
no caso em comento. Superadas essas questões, passo a um juízo de recebimento da denúncia. Antes de determinar a instauração do processo criminal, cumpre ao julgador, ao fazer o exame da peça acusatória em juízo de cognição sumária, constatar a presença dos requisitos do artigo 41, bem como das condições de procedibilidade da ação penal. O exame, nesta fase processual, cinge-se à verificação da possibilidade da existência de crime, assim como a da tipificação, imputação, embasamento fático, dentre outros elementos. Assim, a tarefa do juiz consiste em verificar se há, com base na descrição do fato típico e da conduta imputada ao agente, condições mínimas para o prosseguimento da persecução penal. Nessa toada, verifico que a exordial acusatória observa os requisitos do artigo 41 do CPP de forma que as condutas foram devidamente descritas, trazendo detalhes acerca das circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução dos ilícitos. Ao seu lugar, o procedimento investigatório criminal 014-2020 traz em seu bojo vasta documentação, contendo extratos bancários, relatório de análise técnica elaborado pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, diálogos obtidos através da extração de dados de aparelho celular, termo de interrogatório dos investigados, relatório externo de informação elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, dentre outros elementos que dão suporte à narrativa apresentada pelo Ministério Público na denúncia. Não se pretende aqui, por óbvio, antecipar o mérito, mas o fato é que sobejam elementos de informação que indicam que os denunciados participavam de um esquema de favorecimento da empresa ambiental em procedimentos licitatórios com a finalidade de desviar verbas públicas. Além disso, há elementos indicativos da operacionalização de um sistema de lavagem dos recursos obtidos ilicitamente por meio dos citados desvios de recursos públicos, com sucessivos saques, transferências e depósitos bancários de valores para as contas dos beneficiários com o esquema. Em outro giro, verifique que não restou configurada nenhuma hipótese de rejeição das arroladas no artigo 395 do Código de Processo Penal. Tampouco se encontram caracterizadas as causas de absolvição sumária previstas no 397 do diploma processual. Em arremate, cumpre destacar que, se para a imposição do juiz condenatório tem-se por indispensável a certeza da culpabilidade do agente, nessa fase de recebimento, só admite-se o seu desacolhimento nas hipóteses em que há prova definitiva da inocência, o que não restou caracterizado dos autos. Sendo assim, inexistindo manifesta causa de excludente licitude, culpabilidade, punibilidade ou hipótese de atipicidade da conduta, a denúncia deve ser recebida. Em virtude do exposto, eu rejeito as preliminares ventiladas pelas defesas e recebo a denúncia em relação a Francisco Wagner Pires Coelho, Pedro Moreira Rodrigues, Jackson Macedo da Rocha, José Ribamar Matheus Ferreira dos Santos, Demerval Pereira da Silva, Rafael da Silva Frota e Catilene Rodrigues de Souza, uma vez que presente os requisitos do artigo 41. Cite-se os réus para apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias, oportunidade que poderão arrolar testemunha, requerer produção de provas em geral, uma vez que as questões preliminares já foram debatidas na presente decisão. É com o meu voto, senhor presidente. Eu acompanho o relator. Doutor Deoclésio. Excelências, eminente desembargador presidente, senhor relator, senhores advogados, o voto do eminente relator vem discriminando as condutas de cada um dos acusados. Nesse momento processual, não há um libelo condenatório, apenas o recebimento da denúncia para se apurar os fatos. Vejo que as razões elencadas pelo eminente relator conduzem a que a ação tenha continuidade com o devido processo legal. Acompanho integralmente o voto do eminente relator, senhor presidente. Concluída a votação. Vamos para o próximo. Doutora Cristian. A gente pode retornar para o início da pauta, desembargador, que as sustentações orais finalizaram. O item 3. Habeas corpus 075-0072, 35/2024, Kaique Walisson da Silva Reis. Ivan, relator.
A manutenção da prisão é necessária à garantia da ordem pública nos termos 312 do CPP, dada a gravidade concreta da conduta, qual seja tentativa de homicídio supostamente praticada pelo acusado em concurso de pessoa, as quais estavam, em tese, a serviço de uma facção criminosa conhecida como Primeiro Comandante da Capital, PCC, em local de festa, em meia multidão, mediante 4 disparos contra a vítima. Ademais, o fato de o paciente possuir outros registros criminais evidencia a possibilidade concreta de reiteração criminosa e ratifica a necessidade, a sua necessidade no mesmo quesito, o requisito. A maior reprovabilidade da conduta é reiteração criminosa, compromete as condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante e evidenciam a insuficiência e inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. O paciente foi preso preventivamente em 2 de outubro de 2022, apresentou a resposta em 17 de dezembro daquele ano. Em 6 de março de 2023, foi iniciada a instrução decidindo-se pela manutenção da prisão preventiva. Conforme pesquisa ao sistema PJ de primeiro grau, verifica-se que em 1º de fevereiro de 2024 foi realizada a audiência de continuação, tendo o juiz, com o atual final, determinada a juntada de laudo pericial dos aparelhos telefônicos apreendidos em 5 dias, e decorrido o prazo, com ou sem o cumprimento da referida diligência, a abertura de vista para a apresentação das alegações finais. Assim, considerando a apreciação do ponto de vista global do prazo, constate que o processo vem desenvolvendo dentro dos limites da razoabilidade, procurando a autoridade impetrada dar a celeridade devida, inexistindo constrangimento por excesso injustificado de prazo, a ensejar a concessão da ordem. Denego nos termos do parecer ministerial, senhor presidente. Acompanho o relator, doutor Deoclésio. Igualmente acompanho o relator, senhor presidente. Processo seguinte, do Arivan Lopes, o relator, HC 0750-882, 10/2024. Jéssica Maria Campos Guimarães. Número 4. Pois não. Apesar de a paciente possuir outros registros criminais, estes não tão recentes, além de que o crime de estelionato não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Sendo assim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela mais adequada para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal e o bom andamento da instrução. Cabível e proporcional a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão prevista no 319, inciso 1, 4, 5 e 9. Comparecimento mensal em juízo, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e monitoração eletrônica. Defira a ordem com a substituição das referidas medidas. De acordo com o relator. Doutor Deoclésio. Igualmente acompanho o relator, senhor presidente. Processo seguinte. Arivan Lopes, HC 0750-901, 16/2024, Zé Edmilson das Chagas Carvalho dos Santos, Parnaíba. A prisão preventiva do paciente foi inicialmente justificada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e como forma de assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, porquanto o acusado supostamente tentou matar sua ex-companheira com golpes de machado na cabeça, atingindo cerca de 10 centímetros da parte frontal do crânio, tendo a vítima afirmado que sofreu agressões reiteradas durante todo o relacionamento e que se sentia ameaçada por ele, pois lhe intimidava constantemente. Segundo a orientação do STJ, a decisão de prenúncia que nega o apelo em liberdade com referência aos mesmos fundamentos do édito prisional não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação ou de contemporaneidade. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim à verificação da necessidade no momento da sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado. Digo mais que a maior reprovabilidade da conduta compromete as condições pessoais do paciente e demonstra a insuficiência e inadequação de medidas cautelares ou outra diversa da prisão. A existência de enfermidade autoriza a concessão da prisão domiciliar na forma do artigo 318.2 do Código Penal, desde que devidamente constante nos autos a extrema debilidade do custodiado e a impossibilidade de realização de tratamento na unidade prisional, o que não é o caso dos autos. Ressalte-se que declaração prestada pelo médico do presídio de que a unidade não possui oftalmologista é insuficiente para demonstrar a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar, haja vista não se ter comprovada a impossibilidade do acusado
de ser escoltada do estabelecimento prisional quando houver necessidade de tratamento médico externo. Ordem que eu denego nos termos do parecer ministerial. De acordo com o relator, doutor Deoclésio. Acompanho o relator, senhor presidente. Processo seguinte, HC 0751-108, 2024, Luiz Roberto de Souza Bittencourt. Vamos aí. A prisão se justifica pela gravidade concreta da conduta nos termos do 312, porquanto o paciente supostamente se associou com mais 3 pessoas para obter vantagem ilícita em prejuízo à lei, utilizando-se de empresa para apresentar legitimidade, comercializando falsos consórcios de imóveis, veículos e outros bens e serviços, desviando pagamentos que causaram prejuízo a diversas vítimas, pelo menos 15 delas identificadas. A necessidade de se interromper e diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para prisão preventiva. A gravidade concreta da conduta compromete as condições pessoais alegadas pelos impetrantes e demonstra a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Ordem que eu denego nos termos do parecer ministerial. Acompanho o relator, o desembargador Deoclésio. Acompanho o relator, presidente. Processo seguinte, 0751-762, 2024, Leonardo Pereira da Silva. Teresina. O magistrado justificou a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa, porquanto o paciente possui sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor. Registre-se que a execução mencionada na decisão desafiada se refere a 8 processos de comarcas diversas, todos pelo crime de roubo majorado. A renitência delitiva do acusado evidencia a insuficiência e inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem que eu denego nos termos do parecer ministerial. O microfone fecha automaticamente, é? Na hora que ele Está sai. aberto, senador. Tá? Estamos lhe ouvindo. Não, desembargador. É. Eu que fecho para não dar microfonia. Peraí. Tá bom. Já tem processo? É só o item 11. Bom, Senhor relação presidente, criminal. senhor presidente, o senhor votou, eu queria só saber se Vossa Excelência emitiu o seu voto, para mim também emitiu o meu voto. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho. Ótimo. Agora o 11. Apelação criminal 0803176. Isaac Cavalcante Avelino, tráfico de drogas. Doutor Erivan, lá para o relator. Apelação criminal. Não, senhor presidente. É o 11. É uma apelação por tráfico de droga e porte ilegal de arma de fogo, né? Eu estou dizendo no meu voto que o procedimento disciplinar nos artigos 158A e 158F do Código de Processo Penal visa assegurar a preservação das fontes de prova, evitando a manipulação indevida desta circunstância que não implica, obrigatoriamente, na inadmissibilidade ou na nulidade de prova colhida, posto que eventuais irregularidades devem ser observadas em conjunto com os demais elementos de provas produzidos durante a instrução processual. No caso em apreço, observa-se que a defesa não demonstrou qualquer interferência interna ou externa no procedimento de colheita de prova, tampouco o efetivo prejuízo causado à ação penal durante toda a instrução criminal que pudesse autorizar o reconhecimento da ilicitude da prova. Nesse cenário, destaca-se que as hipóteses de apreensão de entorpecente cujas embalagens são manuseadas antes mesmo da apreensão por grande número de pessoas e depois, de igual forma, em decorrência dos procedimentos inerentes à cadeia de custódia, a fim de submeter o material ao exame de constatação, aquela perícia não levaria senão a identificação de grande quantidade de fragmentos de digitais, frustrando por completo a finalidade do exame. Em não havendo comprovação por parte da defesa de que a apreensão, armazenamento e transporte dos objetos apreendidos com o réu foi alvo de qualquer troca ou manipulação, tratando-se de meras ilações, resta descabido reconhecimento da alegada ilicitude. Da análise cautelosa dos autos, observa-se que a materialidade delitiva restou comprovada através dos seguintes documentos: boletim de ocorrência, termo de depoimento do condutor, testemunha da prisão em flagrante
e do conduzido. Auto-exibição e apreensão de dinheiro em espécie no valor de R$350, sacolas plásticas pequenas, 51 trouxas de maconha, uma arma de fogo tipo garruncha, 37 coxinhas de cocaína, uma porção de crack, 2 facas tipo peixeira, 48 trouxas de crack, 2 porções de maconha, dentre outros. Fotografia do material apreendido, auto de constatação preliminar da substância entorpecente, fotografia das drogas apreendidas, laudo de exame pericial, balística forense, laudo de exame pericial, química e forense, e prova testemunhal colhida em juízo. A autoria delitiva é comprovada pela prova oral judicializada, com destaque para as palavras dos policiais que efetuaram a apreensão das drogas, e a prisão em flagrante do apelante. Relevante observar que, conforme a jurisprudência do STJ, a condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, limitando-se, contudo, a afirmar que estava no local apenas para comprar drogas, tratando-se de mero usuário de entorpecente. Sucede que a versão apresentada pelo réu restou isolada nos autos, não sendo produzidas provas capazes de deslegitimar a versão fática apresentada na fase policial e confirmada pela prova judicializada. No momento da apreensão, o acusado foi flagrado trazendo consigo, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, as drogas que transcrevi acima, mencionei acima. Ademais, foram apreendidas embalagens plásticas, armas brancas e arma de fogo, petrechos comumente relacionados à atividade de traficância. O pedido relacionado à incidência da atenuante de menoridade relativa já se encontra satisfeito, porque acolhido neste ponto pelo juiz de primeiro grau, resta prejudicado o exame. Por fim, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a escolha entre o menor e o maior fração indicada na mitigação pela incidência do parágrafo 4º do artigo 13 da Lei de Drogas deve ser considerada as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, como natureza, quantidade da droga, personalidade e conduta social do agente. No caso, verifica-se que a diversidade e alta nocividade dos entorpecentes apreendidos com o réu justifica o incremento da pena base a título. A natureza da droga, no entanto, tal circunstância não foi considerada pelo juiz sentenciante para exasperar a pena na primeira fase. Assim, considerando a grande diversidade de entorpecentes apreendida e alta nocividade da substância, cocaína, verifica-se suficientemente adequada a aplicação da minorante do parágrafo 4º na fração eleita pelo juiz, ou seja, 1/3. A condição financeira do sentenciado, embora possa ser determinante na fixação do valor, não autoriza a sua exclusão. É incabível a substituição da pena privativa por liberdade, porque é superior a 4 anos. O pedido de revogação da prisão cautelar carece de interesse recursal, uma vez que o direito a recorrer em liberdade já foi concedido no juiz de primeiro grau. Estou, portanto, reconhecendo o recurso e negando o provimento. De acordo com ela, doutor Delfresto. Igualmente acompanho, excelência. Concluída aí, doutor? Pauta concluída. Pois é. Pelos julgados. Obrigado. Falta concluída, senhor presidente. Eu gostaria de dizer umas 2 palavras. Eu estou inaugurando hoje, né? Inaugurando aqui a minha atuação como desembargador efetivo desse tribunal. Muito feliz de ter sido com Vossa Excelência, com o desembargador Erivan, com o doutor Antônio de Moura Júnior, figuras excelsas da Justiça. Mas eu tenho eu não sei se a alegria, se tristeza ou se a alegria para Vossa Excelência e para o desembargador Erivan, é que o desembargador Vidal me solicitou uma pergunta e eu aceitei, né, fazer essa pergunta, de modo que a Câmara vai receber um novo integrante, eu vou me afastar, vou sair. O integrante que já vinha há 8 meses, e quando se efetiva, sai, né? Mas vai receber um outro fresquinho, o desembargador Vidal. Tá certo, desembargador? Desembargador Erivan, desembargador Joaquim, né? E doutora Cris. Eu fico... ela também nos serve aqui, nos assessora, né? Manda as mensagens. Desembargador Dioclésio. Mas nós, hora e outra, estaremos aqui, né? Convocados. Sim.
ainda tem alguns processos que eu vou ficar vinculado, né? Isso. Eu Bom, desejo que você de seja minha muito parte, feliz. senhor presidente, eu queria só agradecer a convivência harmoniosa e muito pacífica, né, com o doutor Dioclésio, nesses dias que ele esteve aqui, o desembargador, e desejar ele boa sorte lá na Câmara de Direito Privado. Eu também desejo toda a felicidade do mundo para ele. O Ministério Público também deseja ao doutor Dioclésio, inclusive conheço há bastante tempo, conheço da sua trajetória, da sua capacidade, e em qualquer Câmara que ele estiver, com certeza está bem representado. Então, meus parabéns e boa tarde. Doutor Temura, cadê o doutor Aristides? Vem mais, não? Aristides? Não, agora, é porque houve aqui um acordo e eu vim para a segunda Câmara, a gente fez aqui um rodízio, uma espécie de rodízio, né? Para não ficar muito tempo numa Câmara só. Entendeu? Inclusive, eu estou estreando aqui, estou ainda me servindo da experiência e do conhecimento de todos os senhores desembargadores. Entendeu? Inclusive, me sinto bem à vontade. Peço desculpa aí pela a maneira ainda que não estou ainda bem afeiçoado com essa Câmara, mas a gente vai, com certeza, tem boa vontade. Tudo bom. Amanhã nós temos sessão, né? Tu vem amanhã? Desembargador, temos sessão. Dioclésio. Já vem amanhã? Dioclésio? Não, amanhã provavelmente não, porque eu já assinei hoje, doutor, o secretário... Não tem processo seu na pauta, não? Secretário, não tem processo meu pautado. Agora, o Venâncio já recebeu o nosso pedido, eu não sei se o tribunal, se o presidente de referendo já homologa, eu não estou sabendo como é que é esse procedimento, mas eu acho que amanhã não dá mais para atuar. Eu vou olhar bem aqui a pauta da sexta, para ver. Duas circunstâncias pendentes aí, desembargador. Uma é o fato, se o presidente não homologar essa permuta até amanhã e emitir a ordem de serviço para permuta dos acervos, Vossa Excelência haverá de participar. E a outra, eu já vi aqui na pauta, não há processo de Vossa Excelência. Não. Eu acho que ele deve participar para não atrapalhar o julgamento amanhã, né? Não, mas se não for ele, é o Dioclésio. Eu estava vendo se não tinha processo vinculado. Se não for eu, será o Vidal, né? Tá bom. Você é feliz. Seja feliz, doutor. Está. Tchau. Até amanhã. Ok, até logo. Abraço.